Gravação iniciada, presidente. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Iniciamos a sessão do dia 18 de novembro de 2020, no turno da tarde, da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão. Estão presentes conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva, suplente, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e eu, Lisiane Angelotti Meira, como presidente. Nós temos, nessa tarde, a participação de patronos nos itens 305, 317, 325 e 332 a 335. Vamos iniciar pelo item 305, cujo relator é o Dr. Marcelo Costa Marques de Oliveira, e eu peço ao apoio que, por favor, convoque o patrono, Dr. Alberto Daô de Oliveira. É 320? 305. Obrigado, presidente. Presidente, a patrona do 305 era na parte da manhã e ela não se encontra. Ah, tá. O que se encontra no 317? Correto. Então, vamos alterar. Passamos, então, ao julgamento do item 317. Desculpa, Alberto, eu não entendi. O que era na parte da manhã? Eu não entendi. Por que Poderia ter sido na parte da manhã, mas não está presente, não estava. O 305 é da pauta da manhã? Eu falo que sim. Ah, tá. Então, e aí não compareceu na parte da manhã, né? Isso, e o Inter também então não foi julgado. Oi? E o Inter também não foi julgado. Ah, tá bom. Obrigado, Alberto. Por nada. Bom, então... Tá copiando aqui, tá? Pode chamar ele, se quiser, o patrono do 317, e são iguais, tá? O 317 e o 325. Ok, então vamos jogar os itens conjuntamente? Porque o 317 é repetitivo, né? Vai 318 até 324. E aí o 325 é o mesmo assunto. Então, Salvador, não achei ainda a minuta, você já colocou? Tô copiando. Eu não esperava que ia ter esse julgamento, eu não tinha reparado. Mas eu tô copiando para a pasta. Ok. Enquanto isso, eu vou anunciar aqui para a gente chamar o patrono. Então, nós vamos julgar os itens 317 e 325, cuja recorrente é DELP Serviços Industriais S.A., o conselheiro relator, doutor Salvador, e eu peço, por favor, que seja convocado o patrono, o doutor Bruno Vinícius das Chagas Caresia. Ok, presidente, faria a convocação. Item 317 e 325 da pauta, doutor Bruno Vinícius, o processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 317 e 325 da pauta, doutor Bruno Vinícius, o processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigada, Alberto. Qual que a gente abre, Salvador? Qual que é o 317? É o 91, final 91. 91, né? Já tá aí, não? Tá aparecendo na pasta, deixa eu ver. Ah, não, só tá o processo. Olá, doutor. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, doutor, seja muito bem-vindo. Tô falando aqui que faltam 4 minutos, tá? O 325 já está lá na pasta. Nós estamos aqui só organizando. Eu vi o voto. 317, né? O 325, deixa eu ver aqui.
O 317... Vou ver aqui, É verdade, o 325 ele está. Poderia só inverter a ordem enquanto carrega, doutor Salvador. O 325. 325, então. Okay. Que é o final 2011-35, né? Ele já está na pasta. Está na pasta, já abri. Então, vamos iniciar, doutor, por favor, a votação do item 325 da pauta, recorrente DELP Serviços... Mas é julgamento em conjunto do 317, tá? É que os processos são o mesmo assunto, mesma matéria. Então, o 317 a gente vai julgar em conjunto com o 325, só que vocês podem ir abrindo já o 325 para a gente analisar, porque o 317 eu não consegui copiar para a pasta. Okay. Mas é o mesmo assunto. Vamos julgar o 317 e o 325. Então, quando eu quiser iniciar, Salvador, palavra. Tá bom. Doutor, tudo bem? Tudo bem? O senhor vai fazer sustentação oral ou é só acompanhamento? Eu vou fazer sustentação oral, doutor. Tá, então eu vou fazer aqui um relatório, então, aí depois a gente passa a palavra. Tá bem. Bom, vamos lá. Peraí que travou aqui. Os dois são pedidos de ressarcimento, tá? Formulado por Perdicomp. Este aqui, o 325, ele corresponde ao terceiro trimestre. Peraí. O 325 da pauta, ele é o terceiro trimestre de 2006 e o 317 é o segundo trimestre de 2006. Então, só muda o período, tá? O assunto é o mesmo. Então, analisando esse aqui, que é o final 2011-35, ele se refere ao terceiro trimestre de 2006 para créditos básicos de IPI, tá? No valor de 220 mil, que foram acumulados em decorrência de saídas isentas ou com alíquota zero, e em que é possibilitado, então, esse ressarcimento nos termos do artigo 11 da Lei 9779. Tá? A análise desses créditos, então, recebeu um tratamento manual, e para sua apuração, então, foi lavrado um termo de procedimento fiscal em que foi realizada uma análise de todo o período do terceiro trimestre de 2005 até o terceiro trimestre de 2006, onde foi solicitado vários documentos, como livros de apuração, livros contábeis, demonstrativos dos créditos, detalhamento das notas fiscais, detalhamento dos fornecedores, a descrição deste insumo do fornecedor e como que ele é utilizado no processo produtivo, tá? O fiscal, ainda no termo de verificação fiscal, ele diz que ele foi presencialmente, acho que em 2 oportunidades, para conhecer o processo produtivo, e ele, ao final, então, da sua constatação e da análise documental, ele entendeu que os insumos, né, os produtos intermediários que o contribuinte escriturou crédito e que estaria, então, pedindo ressarcimento, eles não seriam aqueles produtos intermediários que sofriam desgaste pelo contato direto e imediato com o produto a ser produzido. Aplicou, então, o parecer normativo número 6579, dizendo que este produto não se desgastava ou não se consumia nesse processo produtivo, tá? Com isso, então, ele realizou a glosa. É uma glosa de 17.216 para esse período. Então, dos 220 mil pleiteados, foram glosados 17 mil. E também foi glosado, neste caso, uma outra divergência, que foi o somatório dos estornos. Teve essa peculiaridade. Essa peculiaridade não tem no 317, tá? Ele verificou aqui que teve um estorno no mês de setembro de 2006, no livro de apuração, no montante de 173 mil. O fiscal, ele pegou uma cópia desta página do livro e verificou que o somatório dos estornos naquele mês não somavam 173 mil. Então, ele considerou apenas o que estava ali escriturado e o resto, que não representava o total dessa soma, ele glosou também. Tá? Então, para o 325,
A única peculiaridade que tem de diferente do outro processo é essa questão aqui dos estornos escriturados no livro fiscal, tá? Mas em relação à glosa do produto intermediário, conforme o parecer 65 de 79, é igual, é o mesmo assunto. Tudo bem? Foi claro no relatório? Então, o 317, que é paradigma, que é repetitivo, vamos discutir só os insumos. Só o parecer 65 de 79. Esse processo aqui, que é o 325 da pauta, vamos discutir esses insumos, né, só o parecer 65 de 79, e também esta falta esse erro na escrituração dos estornos no livro de apuração referente ao mês de setembro de 2006. Em síntese, é isso. A DRJ, ela manteve as glosas, tanto por conta da aplicação do parecer 65 de 79, tanto por conta dessa falta de comprovação desses estornos no livro de apuração. Tá? Em síntese, é isso. Eu passo a palavra para o presidente. Muito obrigada, doutor Salvador. Agora a palavra como patrono. Como nós já estamos julgando os dois, o senhor tem 15 minutos para cada um. Obrigado, boa tarde a todos. Eu vou começar minha sustentação oral, então, com relação ao processo de final 2011-35, como bem pontuado pelo relator, tem apenas um ponto que a mais em relação aos outros processos, que é uma questão de estornos dos créditos de IPI. Com relação a esse ponto específico, a recorrente, ela juntou aos autos, porque o que acontece, né? Quando ela foi atender a fiscalização, por um erro de sistema da recorrente, ela acabou entregando um resumo de apuração do IPI incompleto. E aí o fiscal, ao analisar esse resumo de apuração do IPI, apenas considerou parte dos valores que seriam de estornos para o período. Então, quando a recorrente recebeu, né, essa informação, na sua defesa, ela juntou o resumo de apuração do IPI completo, né, demonstrando que, na verdade, ela teria um valor maior de estornos de débitos, que, na verdade, foi considerado em valor menor, em razão de um erro no seu sistema. Né? O somatório desses valores alcança um valor muito superior. E esse resumo de apuração do IPI completo foi juntado às folhas 156 dos autos do processo de final número 2011-35. Então, ela demonstrou que, na verdade, ela tinha um valor maior, né, nesse sentido, em relação aos estornos. Contudo, mesmo assim, a DRJ de Pernambuco, quando foi julgar, ela desconsiderou esse documento juntado pela recorrente e manteve os valores de acordo com aqueles que a fiscalização já tinha considerado. Né? Com relação a esse processo 2011-35, são essas as considerações, era apenas esse ponto que eu gostaria de chamar a atenção dos nobres conselheiros. Tá? E com relação aos demais processos, e aí engloba todos, né, porque se tratam de crédito, glosas de crédito de IPI, vem chamar a atenção de que a recorrente não se furtou de demonstrar nos autos a utilização de todos os itens que foram glosados, os quais são utilizados diretamente no seu processo produtivo e que sofrem, durante esse processo produtivo, desgaste. Então, ao contrário do entendimento firmado pela fiscalização e mantido pelos julgadores de primeira instância, pela decisão de primeira instância, o laudo técnico apresentado pela recorrente, ele é claro em demonstrar, através de explicações, bem como através de fotografias, a utilização específica de cada um dos itens dentro da produção da recorrente, bem como que esses itens eles sofrem desgaste e que, portanto, nos termos do parecer normativo 65 de 79, eles devem sim ensejar o direito a crédito à empresa, né, razão pela qual os FERDECOMPs eles devem ser totalmente homologados. Subsidiariamente, caso os ínclitos conselheiros entendam que o laudo ele não é completo ou que o laudo tem eventualmente que ser completo, a recorrente postula então que os autos sejam baixados em diligência para que sejam feitas as apurações necessárias. Basicamente eram essas as considerações que eu tinha que fazer e agradeço a atenção de todos. Muito obrigada, doutor. Podemos passar o voto? Podemos. Só para avisar, a cópia foi completada, tá? Agora os dois processos estão na pasta já do DELP, tá bom?
se vocês quiserem acessar. Bom, eu vou iniciar aqui, então, o meu voto, só para esclarecer um ponto. Primeiro eu vou analisar, então, essa questão dos estornos, do livro de apuração de IPI, para depois tratar a questão das glosas de produtos intermediários, que aí essa questão das glosas de produto intermediário é aplicado para todos os outros processos, tá? Só para ressaltar, os produtos intermediários que foram glosados são pastilhas, brocas, tem até lâmina, né, lâmina de serra, tem também um óleo refrigerante que ele joga, quando o material de ferro entra em contato um com o outro, ele esquenta, e se não for jogado esse óleo refrigerante que para resfriar ali a temperatura, vai derreter tudo e prejudica o processo produtivo. Mas antes de analisar essa questão, o contribuinte trouxe até um laudo técnico sobre o seu processo produtivo, a aplicação de cada produto intermediário na produção. Mas antes de analisar este ponto, eu vou analisar esse ponto específico desse processo, que é em relação aos estornos do livro, tá? Então, o recurso voluntário é tempestivo, por isso que eu vou analisar. Como se depreende da súmula ADRED, a recorrente formulou diversos PED-COMP para ressarcimento de compensação de créditos básicos de IPI, acumulados em razão de saídas com alíquota zero nos termos do artigo 11 da Lei 9779. Ressalta-se que a matéria devolvida para análise recursal está restrita apenas ao que foi impugnado em sede de defesa inicial, melhor dizendo, na manifestação de inconformidade, a recorrente concordou com algumas glosas de produtos intermediários discriminados em uma planilha que juntou como anexo. Esqueci de mencionar isso no relatório. Na manifestação de conformidade, o contribuinte ele submeteu todas as glosas para o seu processo produtivo, para os seus engenheiros, e fala assim, ó, confira para mim essas glosas e me elabore uma planilha de quais são os produtos que a gente vai concordar com a glosa ou vai se defender. Então, o contribuinte, na manifestação, apresentou uma planilha concordando com algumas glosas e recorrendo de outras, tá? Então, o que já foi concordado já está definitivo e aqui a gente está discutindo só o que é controvertido. A planilha nesse processo está nessas folhas aqui, 148 a 155, tá? Outros itens, porém, então, discriminados nessa mesma planilha, a recorrente apresentou defesa e instaurou o contraditório. A parte confessada, portanto, resta definitiva, como consequência também observada pela DRJ. Assim, os pontos controvertidos são parte das glosas relativas aos produtos intermediários, com base no parecer normativo 65 de 1979, e a divergência do somatório dos estornos dos débitos para o mês de setembro. Começando por esse último ponto, quanto à divergência dos estornos, no livro de apuração, é um montante de 173 mil. A fiscalização apontou que, neste mês de setembro de 2006, o somatório daquela folha do livro que foi apresentada na fiscalização, o somatório não chegava nesse montante, então glosou, tá? Ele encontrou apenas esses 2 estornos no livro, o restante ele glosou, tá? Em sede de manifestação de conformidade, e o que foi reforçado no recurso, a recorrente trouxe o livro completo. Ele argumentou que no momento da fiscalização houve um erro no sistema, o que fez com que a informação prestada fosse incompleta, e aí ele trouxe, então, em sede de manifestação de conformidade, o livro completo para análise. A DRJ nem analisou, tá? Eu copiei aqui a cópia do livro, né, fiz um print da cópia do livro, e somando aqui todos os estornos, ele corresponde exatamente ao valor de 173 mil. Então, eu estou acolhendo esse demonstrativo, estou acolhendo os argumentos do contribuinte e estou revertendo essas glosas aqui, neste ponto, tá? Bom, agora quanto aos créditos apurados em relação aos produtos intermediários, que nesse processo soma um montante de 17 mil reais. Aqui, então, eu vou analisar o parecer normativo 65, tá? Honestamente, eu fiquei com uma dúvida se eu baixava em diligência para analisar o laudo trazido pelo contribuinte, já que este laudo não foi analisado pela DRJ, porque foi trazido com recurso voluntário, tá? Ou se eu já proferi um acórdão sobre essas glosas. E por que eu fiquei na dúvida da resolução para diligência ou de analisar? O fiscal, no procedimento manual de análise, primeiro que o termo de verificação fiscal ele é bem curto,
bem sucinto. Ele não diz nem qual é o processo produtivo, não diz quais são os produtos que a empresa produz, não diz qual é o setor da indústria que ela atua, não diz nada. Fala assim, olha, verifiquei lá que os produtos que ele produz, esses créditos que ele escriturou, não são intermediários porque não se consomem no processo produtivo, conforme o parecer 65, então estou glosando. Não explicou nada, não disse porquê, não disse quais eram os produtos. Ele fez uma planilha, que eu copiei para vocês aqui a planilha, que é ilegível, copiei o trecho para vocês da planilha, ilegível, não dá para entender quais são as rubricas glosadas, tá? Então, eu entendi que o trabalho do fiscal foi um pouco deficitário, a meu ver, tá? Então, com isso, preliminarmente, a recorrente requer o cancelamento das glosas, estou aqui na página 9, tá? É preciso destacar que, do parecer fiscal, não é possível constatar as razões da glosa realizada. A fiscalização argumenta que visitou a fábrica para conhecer seu processo produtivo. E, ao analisar o livro de entrada e as notas fiscais de entrada por amostragem, não disse nem qual era a amostragem, nem quais são os produtos que ele analisou por amostragem, não disse nada. Ele simplesmente disse que analisou por amostragem e estendeu isso para todos os outros produtos. Bem como a planilha de apuração de crédito elaborada pela contribuinte concluiu que diversas compras não dariam direito ao crédito, por ofensa ao parecer. A fiscalização, sem dizer qual é o setor de atuação da contribuinte, sem dizer quais produtos que fabrica e sem explicar quais os insumos glosados, apenas afirmou que tais produtos, apesar de não escriturados no ativo imobilizado, não integravam o produto e também não sofriam desgaste, dano, perda de propriedades físicas ou químicas decorrente da ação direta sobre esse produto fabricado. Tá aqui eu copiei, este é o trecho da argumentação do fiscal. Isso aqui é tudo o que ele diz no termo de verificação fiscal, tá? Isso é tudo que consta como justificativa no parecer. Estou aqui na página 10. Utilizado como fundamento do despacho decisório. Não há nenhuma informação técnica para subsidiar a glosa, mesmo que seja fruto de uma análise da fiscalização. Não diz quais são as peças, não diz onde foram utilizadas e por que sua conclusão de que não se desgastam ou danificam com a produção. Certamente o agente fiscal teve um critério, mas não o expressou no parecer fiscal. A planilha que junta ao parecer fiscal, com a descrição dos produtos glosados, é ilegível, não sendo possível ao julgador verificar quais são os produtos glosados, onde foram aplicados e por que se entendeu que não são consumidos na industrialização, por contato direto com o produto. Em sede de recurso voluntário, a recorrente pediu a anulação das glosas pleiteando o provimento do recurso, diante da inexistência de parecer ou análise técnica que fundamentasse a glosa. E eu concordo com isso, tá? Estou concordando com esse argumento. Subsidiariamente, caso as glosas não fossem canceladas, apresentou um laudo técnico elaborado por engenheiro habilitado pelo CREA, com a descrição dos produtos intermediários, sua utilização na produção, bem como o produto produzido juntamente com imagens, inclusive de seu estado danificado, tem foto de como que ele fica depois do processo produtivo, como brocas, pastilhas, fresas, óleo utilizado para o resfriamento das pastilhas, etc. Honestamente, pode até ser que algum desses produtos intermediários não se desgastem imediatamente e talvez não tenham contato direto com o produto. Mas o fiscal não fez essa análise, ele não me demonstrou isso na fiscalização, tá? Então, a despeito de ter sido instaurada em processo de ressarcimento e compensação, situação na qual o ônus probatório do crédito é da requerente, é preciso destacar que a fiscalização realizou um procedimento fiscal, auditando notas, livros, inclusive com visita à fábrica, mas, no entanto, as glosas não são fundamentadas. Não há nenhum relato de sua visita técnica, nem mesmo um relato de profissionais da fábrica ou mesmo fotos feitas pelo fiscal nessa oportunidade da visita. Não há nenhum tipo de fundamentação da razão de sua conclusão, do porquê um produto tratado como insumo pela recorrente não daria direito ao crédito por ofensa ao parecer 65. A fiscalização tem um ônus de demonstrar os fundamentos da glosa realizada. E os fundamentos do caso concreto mereciam uma fundamentação mais técnica, mesmo sem elaboração de laudo, né? O fiscal ele pode fazer essa análise, né, e fazer a glosa, mas desde que ele faça isso fundamentadamente. Esse fundamento técnico pode ser elaborado pelo próprio agente fiscal como conclusão de sua visita técnica e das informações colhidas. Não há uma explicação sobre o descumprimento do parecer normativo 65 e da legislação que rege a não cumulatividade. Não se sabe por que a fiscalização concluiu que um determinado insumo não foi utilizado diretamente
produção, tendo um contato direto com o produto e se desgastando ou se danificando com o processo. E é por esses argumentos, por essa razão, que eu conheço do recurso voluntário e dou provimento. Tá? Eu até cheguei a cogitar de fazer uma resolução para baixar em diligência para analisar o laudo, mas eu creio que tem um vício aqui na análise da fiscalização. Tá? Por isso que eu estou dando provimento. Um vício material. Tá? É o meu voto, presidente. Muito obrigada, doutor Salvador. Eu acho que o Marco Antônio está pedindo a palavra. Por favor, Marco. Eu estava olhando aqui. Pela fundamentação aí do seu voto, doutor Salvador, não seria o caso de nulidade aí dessa decisão? Eu não cheguei a colocar que é nulo por vício material, né? Eu disse que há uma falta de fundamentação aqui, ó. Nos 2 últimos parágrafos eu estou discutindo a falta de fundamentação das glosas. Talvez eu possa explicar isso melhor. Eu entendo que há um vício material nessas glosas, por falta de fundamentação, tá? E a ausência de fundamentação não é causa de nulidade aí? Então, se a turma entender... Aquela regra que diz que quando o mérito for favorável, você passa por cima da nulidade para dar provimento no mérito. Isso, eu até ia citar esse artigo, acho que é o 51 do decreto 7235, de que se a nulidade for, se o resultado do julgamento for favorável ao contribuinte, que não precisa, essas nulidades podem ser superadas, né? Então eu resolvi já dar provimento ao processo por conta disso. Mas aqui no caso, eu estou com um Marcão. Acho que aqui é caso de nulidade por vício material. Eu estou com o Marco Antônio, mas eu tenho uma outra dúvida aqui, eu vou deixar vocês terminarem essa discussão aí. Eu não me incomodo de colocar isso como nulidade também, tá? Não, eu acho que aqui no teu voto tem que ser uma nulidade, tá, por vício material. Seria falta de fundamentação fática, tá, para as glosas. Agora, eu vou dizer uma coisa aqui, Salvador, aqui não é uma conclusão absoluta, não. É só um feeling que eu estou tendo aqui da leitura. Aqui eu não sei por que o meu computador não está indicando qual é a página aqui. Como o Marcão não está por aqui para resolver o problema, logo depois tem um quadrinho aqui, 17.200, que tem um número 17.216, e logo abaixo você transcreveu aqui você transcreveu o que eu acho que aqui é um pedaço do termo de verificação fiscal, não é isso? É isso. O que eu acho aqui, o Salvador... Folha 9. Tá bom, obrigado aí. Não, os outros... Isso aqui de que ano isso aqui é? O fato gerador, o período é de 2006, mas o despacho decisório, eu não sei de que data que é, deixa eu ver aqui. Acho que eu nem coloquei aqui de quanto que é o despacho decisório. Eu vou dizer o seguinte, esse termo de verificação fiscal me parece tão lacônico quanto os despachos decisórios eletrônicos, mas ele não me parece imotivado, ele não me parece nulo. Tá? Como você mesmo disse, o auditor da Receita, ele está apto a fazer esse julgamento, né, desde que ele visite o processo industrial, assim como ele está apto a fazer classificação fiscal também. Me lembro do saudoso Mauri, dizendo aqui na sala, a Semira me deve lembrar, o Marco Roberto também, Mauri que era um pós-doutor... Parece que morreu. Um pós-doutor em classificação fiscal, em direito aduaneiro e tudo mais, ele dizia, os auditores da Receita estão preparados para fazer isso, e estava mesmo, porque ele era muito bom nisso. Ele era muito bom em todas as matérias, o Mauri. Enfim. Ele é muito bom, Marcelo. Hã? Ele é muito bom. Não, ele era... Não, eu estou falando do tempo que ele trabalhava aqui. Não, concordo. Bom, desculpa, ele é muito bom. Então, o que eu tô, Salvador, o que eu acho aqui é o seguinte, o auditor da Receita, ele entrou, ele levantou, se você pegar o início, geralmente no início do termo de verificação, nos primeiros parágrafos do termo de verificação fiscal, ele diz, olha, o contribuinte faz isso, não faz. E aí, não, assim, numa linha, o contribuinte é isso,
inscrito no CNPJ e tal. Então, para mim, aqui, eu infiro que ele fez uma análise aqui, entendeu? E ele chegou a uma conclusão, certa ou errada. Ele chegou aqui a uma conclusão de que não há esse desgaste direto, entendeu? Ele identifica quais são os elementos, ele identifica as glosas, ele identifica os produtos, ele identifica as notas fiscais, ele identifica tudo, entendeu? Então, a gente não pode inferir que ele fez esse trabalho, tá, de dentro da delegacia, sem ir ao contribuinte, sem olhar nada. Não, a gente também não tem... a gente não pode dizer que ele não fez nada, que ele tirou da mente dele, não, isso aqui eu não gostei, não, isso aqui... Não, eu não disse isso. Não, eu sei que você não disse isso, é que eu estou exagerando para ser didático. Eu sei que você não disse isso. Mas eu estou querendo... Onde é que eu estou querendo chegar? É que eu acho que ele fez um trabalho, certo ou errado, ele fez um trabalho que não me parece imotivado, e tem uma conclusão que não me parece imotivado. E a impressão que eu tenho... Eu queria debater um pouco, queria ouvir um pouco o doutor Ari aí também sobre isso. O que está me parecendo aqui é que talvez a decisão mais prudente fosse aquela sua outra, né? Quer dizer, a gente tem um parecer da Receita Federal e a gente tem um laudo técnico que eu ainda não li, mas aí eu vou querer ouvir você também a respeito disso. Se por intermédio desse laudo técnico a gente tem elementos para contraditar as conclusões da fiscalização de forma clara e objetiva, acho que poderia ser o caso, então, talvez de uma diligência, né, para que a unidade pudesse ler esse laudo e rever os seus pontos de vista, entendeu? Talvez fosse mais prudente do que a gente cancelar o auto de infração. Só, antes de passar a palavra para o debate, assim, só queria colocar 2 pontos, para ser bem honesto com a turma, como sempre pretendo ser. O fiscal, eu até coloquei aqui no voto, com certeza ele teve um critério para fazer essa apuração, e eu digo aqui expressamente que ele pode fazer esta consideração, essa análise técnica, mas desde que ele fundamente quais foram os motivos. Os motivos dele não estão no termo de verificação fiscal. Para ser mais honesto ainda, eu analisei o laudo, grande parte ali dos produtos eu entendo que são, sim, produtos intermediários que se desgastam, como, por exemplo, o óleo refrigerante, a broca. Tem alguns ali que eu já ficaria na dúvida. Então, não, mas você chegou a essa conclusão da leitura do laudo. Sim. Eu acho, então o que acontece? Por isso eu fiz também uma diligência, mas assim, eu entendo que... Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu acho que a conclusão dele foi baseada, com certeza, e a gente tem que partir do pressuposto de que ele foi lá e ele tirou uma conclusão, correta ou não, entendeu? Não diz quais são as glosas, não adianta baixar em diligência, entende? Não, mas ele diz... Não, mas ele diz qual foi. Ele não diz os produtos e as notas. Ele não diz por quê. Ele diz por quê. Ele diz que não tem contato direto com o produto. Como é que ele vai... Ele tinha que fazer prova de que o produto não tem contato direto? Mas é muito genérico. Fazer prova... Peraí, o fiscal tinha que fazer prova de que o produto não tem contato direto? Não, cara, ele foi lá, observou e chegou a essa conclusão. Sinceramente... Eu acho que cancelar o auto de infração assim, eu acho que é uma medida muito drástica. E ele diz, ele identificou os produtos... Salvar, o que também Não, ele identificou os produtos, você sabe que eu sou muito criterioso com isso, mas ele identificou os produtos, as notas e deu a opinião dele. Visitou o processo produtivo e opinou. Minha opinião aqui, assim, eu entendo perfeitamente o que o doutor Salvador colocou, né? Eu sou da opinião do seguinte sentido: estaria 100% de acordo com o que ele colocou se isso fosse um auto de infração. Se ele fosse um auto de infração, eu estaria 100% com o doutor Salvador. Eu não teria dúvidas, porque ele não fez provas. Como, nesse caso específico, nós temos esse laudo, que ele apareceu única e exclusivamente em sede de recurso voluntário, e estamos tratando de direito creditório, por meio de ressarcimento, conceder sem que a Receita Federal se pronuncie a respeito desse laudo, eu acho que a gente teria estaria acelerando o processo, mas eu acho que seria prudente
como eu disse inicialmente, se isso aqui fosse auto-infração, não teria dúvida, doutor Salvador, porque aí a fiscalização não foi, vamos dizer assim, diligente ao extremo de detalhar o que aconteceu. Se fosse auto-infração, eu concordaria em gênero, número e grau. Como estamos tratando de direito creditório, eu acho que a gente poderia abrir o espaço para que a unidade de origem se pronunciasse sobre esse laudo, sobre esses termos, inclusive, com respeito, você mesmo colocou aí há pouco, que tem produtos que você tem convicção de que se desgastam e outros talvez não. Então, assim, é só por uma questão de prudência, essa diligência. Marcos, assim, por isso que eu já iniciei o meu voto dizendo que eu fiquei muito na dúvida, que eu até fiz, se você abrir a pasta do outro processo, lá está a resolução, tá, que eu fiz, inicialmente eu estava encaminhando por esse sentido. E por que me deu esta dúvida? Justamente por ser um pedido de ressarcimento, tá? Mas, assim, eu creio que o despacho decisório também tem que ser fundamentado, né? Eu tô aberto à discussão da turma, assim, eu vou aguardar a discussão. Eu não tenho dúvida de que o despacho decisório, a glosa, tem que ser fundamentada. E o ônus realmente é da fiscalização quando ela glosa. Eu estou com você, Salvador. Eu estou com você. O que me preocupa aqui é a gente tomar uma opinião lacônica, talvez até pobre mesmo, tá? E dizer que não foi devidamente motivada. Eu acho que é radical demais, entendeu? Só isso que eu estou achando. Não, ele tinha que ter mostrado, ele tinha que ter, a fiscalização, né? Eu ouvi aí a doutora Seminos, quer dizer, a fiscalização, ela tinha que ter tido a iniciativa de contratar um técnico, fazer uma descrição do processo produtivo, para então provar que aqueles produtos que ela disse que não tiveram contato, eu acho que é um pouco demais. Não, inclusive, se a gente considerar que esse laudo apareceu agora na segunda instância administrativa, quer dizer, quando a empresa foi fiscalizada, ela não mostrou isso para fiscalização. Provavelmente teria tido um desfecho diferente se esse laudo já tivesse pronto, ou alguma coisa do gênero tivesse pronta, né, no curso da fiscalização. Que o que acontece nesses casos, caramba, a gente vê fiscalização do IPI toda hora. O que acontece, a prática da fiscalização é entrar e pedir uma descrição do processo produtivo. Essa é a prática da fiscalização. Provavelmente foi isso que aconteceu e não tinha. Tanto não tinha que só agora, na segunda instância, que apareceu um laudo. Então não tinha nada, pô. Só para deixar claro, eu coloco no meu voto aqui que o fiscal pode sim fazer essa consideração sobre se ele é consumido ou não no processo produtivo. Ele tem capacidade técnica para isso, ele não precisa contratar um laudo. Eu acho que o fiscal pode fazer isso, mas o que me deu dúvida é que é isso aqui o despacho decisório. Ó. Esse aqui que é o parecer fiscal para ele glosar. São esses 3 parágrafos aqui. Eu achei assim bem fraca a evidenciação do processo produtivo, do que ele faz e quais são os produtos. Mas, assim, estamos diante de um pedido de ressarcimento, de novo, tá? Então, não é um auto de infração. Então, no meu caso, eu não faço a distinção nesses 2 casos, não. Eu acho que se não tiver motivado, a gente tem que declarar que é nulo, tá? O auto de infração seria por um motivo, né? Que ele vem, quem faz o lançamento tem que justificar, né? Agora, no caso da glosa, ele também tem que provar isso. Você pega o 7235, ele tem que provar. Se ele está fazendo uma glosa que tem uma consequência, a autoridade tem que provar, mas ela não tá livre desse ônus, não. Só que eu acho que não me parece ser o caso. Eu acho que o mais prudente aqui me parece que seria a gente converter em diligência, e acho que isso não teria prejuízo para o contribuinte, porque pelo que o doutor apresentou aí, pelo que tem no recurso voluntário, eles estão se sentindo confortáveis para enfrentar esse questionamento. Doutor Marcelo, uma vez sobre a minha opinião, exatamente essa. Eu entendo que se esse laudo apareceu somente em segunda instância, nós estaríamos aqui, em segunda instância, fazendo o trabalho da fiscalização. Primeiro.
Segundo, esse laudo não apareceu em instância nenhuma, significa que houve supressão de instância, porque ele não foi apresentado nem para o fiscal, para a autoridade, e muito menos para a primeira instância, que é a delegacia de julgamento. Ou seja, eu acho que é um caso de supressão de instância, esse laudo, e a análise nossa seria o trabalho que a fiscalização deveria ter feito. Mais uma vez, como em outros casos, como o doutor Marco fez outro dia, eu reputo irregular o CARF tem que fazer o trabalho que a fiscalização deveria ter feito. Se existe um acontecimento novo, que nesse caso é o laudo, e é muito importante para o processo produtivo, muito importante para o processo administrativo, sem dúvida nenhuma, para que não haja supressão de instância, e eu tenho certeza que a Procuradoria vai alegar isso, acho que deve ser devolvido à unidade de origem para analisar, independente do trabalho fiscal, que realmente foi deficiente. O trabalho fiscal foi, sem dúvida, muito fraco. Mas a recorrente apresentou um fato novo, que as outras instâncias não tiveram conhecimento. No mínimo, eles tenham conhecimento desse laudo para que possam dar, pelo menos, um parecer sobre ele. É a minha opinião. Tanto que, quando eu comecei aqui a falar, eu disse que o laudo apareceu no recurso e a Fazenda não teve a oportunidade de se manifestar sobre ele. Mas eu estou parando antes meu voto. Eu não estou julgando o laudo, eu não estou apreciando o laudo, eu estou parando ele no momento anterior. Só seria supressão de instância se ele tivesse usado o laudo para conceder ou para dar provimento. Ele não usou, ele foi pela premissa de que o despacho decisório não dá para entender o que foi feito. Então, assim, se todos concordam que é deficiente o trabalho da fiscalização no despacho decisório, não tem por que mesmo considerar o laudo, né? Porque, na minha opinião, não tem nem o que o fiscal na origem ver, porque não adianta o fiscal entender, mas não colocar para as pessoas que subsequentemente vão tratar do processo, entendeu? Não é o fiscal que tem que se convencer apenas, ele tem que mostrar para que a gente possa entender qual foi o raciocínio dele também. Sem dúvida nenhuma, acredito que ele tenha tido um método, obviamente, sem dúvida ele se baseou no parecer, mas sem as especificações, eu acho que nem adianta também colocar o lado para análise. Então, eu vou com a primeira opção do Salvador de dar provimento. Obrigada. Eu já tenho uma posição mais cuidadosa, eu preferiria a diligência também. Eu vou manter o encaminhamento pela negativa do provimento. Se a turma decidir pela diligência, o arquivo da diligência está pronto. Quem for designado para fazer o voto vencedor não vai ter tanto trabalho, então assim, já está feito, tá? Mas eu vou manter o encaminhamento por dar provimento integralmente ao recurso voluntário. Ok. Então, o voto do relator é por dar provimento ao recurso voluntário. Eu acho que a gente tem que jogar separado porque tem os repetitivos. Então, esse é o 325, né? Depois, nem que seja a mesma coisa, a gente julga o 317. Então, o item... Salvador está sem microfone. O 317 e os repetitivos, o que tem em comum com o 325 é exatamente isso, do parecer 65979. Esse processo que está na pauta no número 325, que estamos com ele aberto agora, ele tem um diferencial, que é aquela questão dos estornos no nível de apuração. Vamos votar esse primeiro, então. Tá. Depois a gente vota o outro com os repetitivos. Então, nós estamos votando o item 325. Doutor Ari? Pelas razões que eu expus, eu elaboro divergência e voto pela diligência. Muito obrigada, doutor Ari. Doutor Marcelo? Com a divergência. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Vou ficar com a divergência. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Eu já expus aqui minha opinião a respeito do tema.
também acompanho a divergência. Muito obrigada. Voto por baixar em diligência. Ok. Obrigada. Doutora Semiramis? Eu acompanho o relator. Obrigada. Doutor Breno? Também acompanho o relator, presidente. Muito obrigada. Eu acompanho a divergência e voto também pela diligência. Então, a decisão no item 325 é por maioria de votos, vencido o relator pela diligência. Quem que pode fazer o voto vencedor desse do próximo? Ari, por favor. Eu faço a divergência sem problemas. Obrigada, doutora Ari. Podemos passar já ao 317, que é... O 317 é só a discussão da glosa dos produtos intermediários com base no parecer 65. Então, Não são iguais, não? Não, é que esse 325 tem essa diferença aqui do livro de apuração, né? Mas, assim, essa questão do parecer normativo 65 é igual. Então, A diferença do 325 são só os estornos, não é isso? A diferença é os estornos. E na parte da diligência permanece o mesmo que a gente discutiu aqui agora. Então, eu acho que a gente já pode partir para a votação. O encaminhamento é por dar provimento ao recurso voluntário. Tá, então o voto do relator é por dar provimento. Doutora Ari? Eu abro divergência e voto pela diligência. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Com a divergência. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Com a divergência. Muito obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho a divergência. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Breno? Acompanho o relator também, presidente. Obrigada. Eu acompanho a divergência. Então, a decisão é também por maioria de votos, vencido o relator pela diligência. A decisão do item 317, ela é paradigma e vai ser aplicada também aos itens 318 a 324. E com isso, encerramos esses processos da recorrente DELP Serviços Industriais e agradecemos aqui a presença do patrono. Obrigado, doutor. Obrigada. Boa tarde, doutor. Obrigado. Obrigada. Alberto, nós temos mais um patrono? Presidente, eu vou pegar só uma água aqui na porta. É freio? Eu volto, rapidinho. Sim, presidente, temos mais um. Mais um, né? 332 e seguintes, né? 332 a 335. Olha aquela maldade de dizer, Breno, pega 2 águas, mas não, tu tá com Covid, tu pega água pra mim, não. Vai que passa pela intenção, né? Pela bolsa. Marcelo, quando você não souber a página, lá no cantinho superior esquerdo do arquivo, tem escrito o número da página. Aí o cara tem sempre a solução. Impressionante. Lá em cima. Eu tava brincando, ele tem sempre a solução. Obrigado, Marcão. Mas é porque lá embaixo fica um monte de asterisco. Às vezes fica mesmo, mas lá em cima sempre tem o número da página. Aí no canto direito? Esquerdo. Superior esquerdo. Onde aparece o número do processo. Esse 332 a 335 são 4 processos do nosso contribuinte, mas na verdade foram pautados 10. Para que dia que estão os outros? Eu não estou localizando aqui. Só tem sustentação para esse, eu acho. Mas tudo bem, como o patrão está aí, a gente julga esse, né? Não, tá para amanhã de tarde, Salvador. Tá. Mas não tem sustentação. Mas eles são iguais? São. A gente não poderia julgar todos juntos, presidente? Os de amanhã ele não vai fazer. Bom, mas o problema é que o patrono só vai sustentar para alguns, né? Entendi. Aí não dá, é verdade. Interromper e fazer uma pergunta. Em relação ainda aos processos do Salvador, eu posso colocar que foi convertido em diligência para análise do laudo juntado em recurso voluntário?
Eu fiz aqui a resolução, deixa eu ver como que eu tinha encaminhado para poder colocar. É porque como a gente não tem o texto ainda da resolução... A resolução era para analisar o laudo e confrontar com as glosas, né? Ó. Com base na planilha elaborada pela fiscalização, elaborar um relatório para detalhar os fundamentos das glosas, dissertando aqui eu pedi para ele dar as razões, né? Acho que não precisaria disso aqui. Analisar o laudo técnico juntado pela recorrente, bem como os documentos anexados à manifestação de conformidade, para, fundamentadamente, afastar ou manter cada glosa sobre cada item do laudo. Coloquei para intimar a contribuinte para se manifestar no prazo de 30 dias. Então, mas eu posso deixar só converter em diligência, depois, quando o setor mandar a ata, o ARI completa? Ou Ari, a sua proposta da diligência é para analisar o laudo. Divergente. Isso. É igual a sua, como você colocou aí. Para analisar o laudo e confrontar com as drogas mesmo. Aliás, acho que ele devia ter mostrado esse laudo na DRJ, né? Porque estava dentro da receita ainda para corrigir isso aí, né? Mas acho que ele fez depois o laudo. Então. É isso aí que você colocou mesmo, é igual. Tranquilo, vamos. Vamos lá? O 332 já está na pasta, eu acho. Deixa eu ver aqui. Eu vou precisar dar uma saidinha rápida, 3h20, mas vamos começar. Mais um problema ainda em relação ao processo do Salvador. O outro tem que juntar outros processos, Salvador? Como assim juntar outros processos? Para vinculação, tá aqui. Vinculação dos demais processos. Na resolução eu escrevi isso? Tá. Deixa eu ver. No final 91. Peraí que deu pau. Não, eu coloquei assim, com base na planilha elaborada pela fiscalização, elaborar um relatório para detalhar os fundamentos das glosas, com base no parecer 6579, analisar o laudo juntado pela recorrente, bem como os documentos anexados à manifestação de inconformidade, para, fundamentadamente, afastar ou manter as glosas. Proceder visita à fábrica, caso entenda necessário, para esclarecer qual eventual dúvida. Com a conclusão do relatório, intimar a recorrente para se manifestar. Não tem vinculação a outros processos. Então, tá em cima, pelo menos no texto da resolução, que está aqui na caixa, tá antes de você determinar a resolução, ó. É verdade, eu coloquei isso aqui, É porque eu não sabia que ele era paradigma, né? Eu achava que esses outros processos... Entendi. Eu não sabia eles são paradigmas, então. Quer dizer, eles são os repetitivos. Eu tinha colocado que eu sou prevento, como eu estou decidindo pela primeira vez, de quando esses outros processos chegassem no CARF para eles virem para mim. Mas aí eu descobri aqui que eles são paradigma. Eu já fiz isso também. Ok. Gente, eu vou propor um intervalinho para a gente de 10 minutinhos, aí a gente chama o patrono. Okay? Podemos parar a gravação, Alberto, por favor? Gravação encerrada, presidente. Obrigada. Alberto, nós temos mais um patrono, certo? A doutora Camila, na verdade, né? Salvador.